Estão ouvindo esse som? Bruno! Oi, Bruno. Oi, gente, tudo bem? Tudo. Tive 1000 problemas internéticos aqui, mas aqui estou. Cheguei. Todos nós. Todos. Bem-vindo, Bruno. Obrigado. Como tem uma coisa que é como eu sou a parte analógica do Bexigão, aqui veio antes dessa era pandêmica, eu combinei com a Carol de intermediar esse lado de cá, que é Naime e Lívia, e Carol faz a ponte com Bruno Lívia, que eu acho que tem uma passagem do analógico para o digital, assim, que assim, estamos todos espelhados, né? Carol, que está com o Bexigão de agora, eu fiz o Bexigão antigo, vocês como educadores, artistas, essas gerações todas, e a gente se juntou nesse tema terra, maternidade, infância, território. Então, acho que a gente podia ficar nesse jogo, tá, Carol? Merda. A gente já está ao vivo? Já, acho que Parece sim. que sim, Sil. Já estamos, Silvia. Então, eu sou Silvia Prado, sou uma das multiartistas da Associação Teatro Oficinas Inuzona. É a minha primeira live, estou um pouquinho tensa, mas vamos lá. Aqui a gente vai acender uma velhinha para Cosme Damião, do porque a tema é a infância. E eu queria que cada um desse enorme tias, quero agradecer imensamente a presença de vocês. Quando a gente falou sobre esse tema, eu imediatamente pensei nas pessoas que eu convidei, porque são minha referência de infância, de território, de maternidade. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. E aí, queria que cada um se apresentasse, e aí depois a gente vai jogando a conversa. Quem vai? Lívia? Posso ser eu ou a Lívia? Bom, meu nome é Lívia, eu sou cenógrafa e pesquisadora de cenografia. Moro no Bexiga, já vai fazer 10 anos, entre idas e vindas, entre mudanças e não mudanças. E aqui meio que sempre é o lugar para onde eu volto, né? Sou mãe de 3 filhos, um de 9, uma menina de 7 e um menino de 3. E é isso. E trabalho na Casa 1, trabalhei na Casa 1 como educadora, nessa tentativa de integrar um pouco os fazeres e a maternidade em um trabalho que fosse de fundo público, né? Então é um pouco isso. Sim. Então, agora vou eu, a outra Lívia. Eu sou educadora, trabalho como professora há mais de 8 anos numa escola que chama Casa de Aprendizagens, que ela é vizinha do Parque da Água Branca. Então, eu estou lá há 8 anos em relação ali com o parque e as crianças. Sou mãe também de Dora e Mira. Dora tem 9, Mira tem 4. E é isso, assim, acho que estou aqui para refletir um pouco da relação da criança com a natureza e com esse parque, espaço público, as possibilidades. É isso. Naime? Olá, sou Naime Silva,
Sou professora e gestora pública na cidade de São Paulo, aposentada. Trabalhei por 30 anos com educação pública, dentre de uma das experiências maravilhosas como gestora do Céu Butantã, na equipe do professor Haddad. Sou psicóloga clínica também, junguiana. Estou me especializando agora em arte-terapia. E estou fazendo uma coisa que eu sempre quis fazer, que é estudar filosofia. Sou aluna da Nova Acrópole, Escola Internacional de Filosofia. Sou professora de teatro também, mas trabalho com formação em teatro educativo nas escolas com professores e com crianças pequenas. E essa temática de infância, maternidade e território sempre foi a minha grande paixão. Sou uma das fundadoras da Virada Educação, que depois se transformou em Travessias do Território Educativo e agora virou Sabiá e tomou conta da cidade, do Ocupa Cidade, né? Então é uma alegria estar aqui. Muito obrigada, Silvia, pelo convite. Parque do Bexiga. Carol? Sim, cá estou. Viva, vamos lá. Boa tarde para nós. Bom, eu sou Carolina Cacá. Estava pensando aqui como eu ia me apresentar, acho que aventureira aí no rolê, né? Eu sou atriz, muito tempo de teatro oficina, continuo na parceria total com oficina, com parque. Aí em 2019, ano passado, eu mergulhei um pouco na Casa 1. Nunca tinha trabalhado com educação, então está sendo uma descoberta, assim, vejo a educação muito pelo campo da arte, assim, vejo a arte como um puta lugar, assim, para gente quebrar lugares comuns, assim, né, do que é infância, do que é pessoa, do que é território, do que é vida, do que é poesia, e é isso. Passo aí a palavra para o Bruno. Vamos embora. Oi, gente, meu nome é Bruno. Obrigado pelo convite para estar aqui. Acho que é um assunto super que para mim é muito importante. Assim, eu comecei a atuação no território junto da Constituição da Casa 1 em 2017. Então, sou meio recente nessa vizinhança. Eu sou educador e sou artista visual, e eu acho que tenho pensado muito, acho que muito também em diálogo com a Lívia, que me ensinou muito desse espaço e muito de pensar arquitetura e infância, mais recentemente com o Cacá, também nesse território, e acho que a gente, inclusive, está num contexto que apresenta um monte de desafios para pensar esse tema, né? Enfim, acho que é uma coisa interessante para a gente, sei lá, conversar aqui. Uhum. E, Lívia, eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação que você tem praticado lá na Casa de Aprendizagens, que é a criança tendo a possibilidade de ter um dia do parque, né, um dia de aula completamente mergulhada no parque, na natureza, e como isso é importante numa cidade onde, como a gente mora, né, no lugar onde a gente mora, São Paulo, em que a gente tem um território completamente cimentado, completamente construído para o carro, para o prédio, né? Muito pouco para o homem, essa relação do parque, esse contato próximo à natureza na infância. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Né? Em São Paulo, né? Sim. A relação da criança com o parque é uma relação de pertencimento e de significado, assim, né? É interessante a gente olhar para o que acontece com a criança quando ela está em relação ali com os elementos primitivos, com os elementos naturais, né? Tem muita coisa, tem muitos símbolos que só esses elementos naturais trazem para a construção da criança, né? E quando a gente pensa em cidade, em controle, existe uma coisa que é muito importante, assim, na relação da criança com esses elementos primitivos, que é muito diferente da criança em relação aos elementos já domesticados.
Até quando você vai pensar assim na argila, a argila é um elemento que ele é natural, só que ele é feito para ser moldado, já é ali posto para ser controlado, né? E quando a criança entra em contato com a natureza, ela está ali em contato com coisas que ela não tem controle, não são feitas para o controle dela. Isso traz um outro aprofundamento, uma outra intimidade, assim, né? A árvore, ela não é feita para subir. O barro, ele não é feito para ser moldado. É toda uma outra relação profunda que se estabelece ali e que é, sim, uma quebra e uma desconstrução desse controle que a cidade traz tanto, assim, as paredes, tudo, né, fragmentado. A relação da natureza, ela traz toda essa outra relação com o outro ser vivo, né? Isso para mim é o mais profundo, mais forte, assim. E para além de ter essa relação, né, de você quebrar o muro da escola mesmo, né? Esses dias eu estava fazendo uma atividade nessa coisa de aula virtual, que tá uma loucura. Estava fazendo uma atividade de mapas, e, cara, a maioria das crianças, quando olhava, ia procurar a escola, ele falava, aqui está a minha escola, e ele estava desenhando o parque. O parque era a escola. Isso é incrível, né? E quando você pensa que isso é uma construção, a gente pode expandir isso para muitos outros espaços, né? É uma construção. Então, é isso, é lindo. Sem contar o equilíbrio que existe, né? Quando a gente está em contato com a natureza, o nosso corpo, a gente troca uma outra energia ali com a terra, né? E isso traz um equilíbrio, isso traz uma outra relação com o tempo do dia, sabe? As crianças, o dia de ir para o parque é um dia que começa diferente, termina diferente, assim. As crianças em uma outra sintonia, sabe? Que é maravilhoso. Você teve uma coisa que a gente falou e que você apontou agora também, que é como não tem essa relação de domínio imediata, né, de você pegar uma coisa e transformar, você fica mais irmanado a isso. Então eu percebo que tanto essa relação é importante para você não destruir, porque você tem um afeto por aquilo. Você conta quantos gatos, Ian conta quantos gatos tem no parque, árvore e tal, e árvore. As coisas começam a ter uma identidade que você não lida com ela como produto, mas como irmanado a ela, né? Eu acho isso muito importante. Eu acho que a Naime, tudo bem, a gente está falando de uma escola construtivista, ali do lado do Parque da Água Branca, de uma assim, ainda numa bolha que está tentando ser rompida pela escola, né, para que isso seja mais acessível. E a Naime faz isso fez ali na Gabriel Prestes, tentando pegar toda essa relação mais humana, né, a escola, a vida como escola, e rompendo essa estrutura já lançada do governo que a gente tem, da prefeitura que a gente tem, dessa estrutura que já está carimbada em coisas que são muito, muito próximas do moldar. Queria que você falasse sobre isso, assim, como você fez para, numa estrutura pública, vencer tudo isso para levar esse caminho para a escola. Eu acho importante a gente estabelecer uma relação disso que a Lívia falou, da relação da criança com os parques e com o Mário de Andrade, recuperarmos um pouco essa história do Mário de Andrade, que na década de 30 foi chefe do Departamento de Cultura na cidade de São Paulo e que foi o fundador dos parques infantis na cidade de São Paulo, que eram espaços absolutamente privilegiados de cultura das infâncias, porque era assim que o Mário enxergava, dentro daquele contexto todo que borbulhava cultura, né, de uma pedagogia mais antropofágica, já que a gente está falando aqui dessa educação, desse teatro antropofágico que a gente gosta, o Mário já tinha essa concepção. O Mário, os parques infantis, eles tinham uma arquitetura de um prédio bem pequeno e uma área externa com árvores, com uma natureza muito grande, aonde ele já pensava que essas, na época, eram as jardineiras, porque as crianças que iam para os parques infantis eram de 3 a 12 anos. Essas crianças, elas tinham que estar em contato com essa natureza, e mais do que isso, o Mário incentivava que essas jardineiras, então, incentivassem essas crianças a cirandas,
as brincadeiras de rua, né? Porque foi um período em que as crianças estavam sendo retiradas da rua. E aí eu faço um link com a sua provocação, Silvia, que passado quase 80 anos da educação infantil paulistana de Mário de Andrade na cidade de São Paulo, a gente quer fazer um movimento contrário. Se as crianças naquele momento foram retiradas da rua, porque as ruas já representavam uma questão violenta, então precisava ter um espaço rico em natureza, onde se trabalhasse a cultura brasileira com aquelas crianças, a gente, depois de 80 anos, e aí não é só a Naime e nem só Gabriel Prestes, né? Tem um movimento da educação infantil brasileira e paulistana que poucas pessoas conhecem, que é muito importante a gente dizer que esse movimento, se ele não tivesse acontecendo, o Ocupa a Cidade agora não seria esse sucesso estrondoso que foi, essa ocupação maravilhosa desses sabiás todos na cidade, e que vinha acontecendo em vários territórios, tanto nas franjas de exclusão, das pessoas que estão trabalhando, os professores que estão trabalhando nas periferias, e não só na educação infantil, diga-se de passagem, no ensino fundamental também. Então, foi um movimento que a gente vem percebendo nos últimos 30 anos, desde lá do governo Erundina, quando se começa a trabalhar esses territórios pelas subprefeituras. A gente tem um movimento na cidade acontecendo. Então, se há 80 anos atrás as crianças foram tiradas da rua, nesse momento elas são convidadas para ir para a rua. Né? Antes da pandemia, eu estou falando, elas começam a ser convidadas a dizer para as pessoas na cidade que existe criança que mora nela, que existe criança que pode brincar na rua, que existe criança que faz desenho e faz lambe-lambe no poste, que foram várias coisas que a gente fez. Né? Uma das práticas que foi ganhado prêmio pelo Territórios Educativos do Tomé Otaki, da professora Vanessa Oliveira, foi os carimbos que ela fez com as crianças. Tem criança na área, que tem até camiseta já das pessoas, tem criança na área. Vocês devem já ter visto, vocês rodando pelo centro de São Paulo, vocês já devem ter visto marquinhas no chão do Tem Criança na Área. E isso foram as próprias crianças que fizeram suas marcas. Então, é um movimento muito interessante, porque Mário de Andrade está vivo. Está vivo, e ele tem que estar cada vez mais vivo nessa proposta do Parque do Bexiga. Mas vamos continuar conversando. Eu acho que tem uma... Eu estou sentindo uma transição de era e uma necessidade muito grande. Eu acho que as lives também servem para isso, de juntar os conhecimentos para levar a era adiante no meio de uma atrocidade que está sendo feita, humana. Então, que bom que o Mário está vivo, que bom que foi absorvido por tantas pessoas que foram pilhadas por isso, que eu também fiquei nessa loucura, né? Da infância é o lugar onde você se pilha. Eu que estou ensinando o Ian em casa agora, a minha questão com ele não é ele executar uma tarefa, mas aonde ele tem curiosidade por aquilo a ponto de pegar um fio que nunca mais se perca, que é a infância, esse lugar, assim. Aonde é esse fio? Então, é muito importante mesmo que a gente leve esses ideais, ideais não, essas práticas à frente. Quem quer falar agora? Posso puxar um fio da curiosidade, assim, que eu acho interessante? A Casa 1, ela é um espaço de acolhida, né, para jovens LGBT que foram expulsos de casa, e a gente abriu em 2017, ali numa esquina da Bororós com a Condessa de São Joaquim. Naquele momento, a gente tinha aquele espaço, naquele espaço 2 salas, e a esquina e o bairro como centro cultural, e foi dali que a gente começou a pensar a nossa prática, né? A casa hoje tem um galpão também, que é o espaço do Centro Cultural, onde ele está expandido, e também tem uma clínica social, que também é uma história para outra hora. Mas o Centro Cultural, logo que a gente abriu, tinha uma coisa muito interessante, assim, de como os primeiros vizinhos que ocuparam aquele espaço, pela curiosidade, foram as crianças, principalmente da nossa quadra ali, das redondezas, né, assim, das quadras do entorno. E a gente naquele momento a gente acabou desenvolvendo uma coisa que a gente chama de política de porta aberta, que é
esse fluxo contínuo da porta aberta como um dispositivo, na verdade, de acesso, de educação, de curiosidade, de um monte de coisas. Então, nessas duas curso de biblioteca, que ainda lá, né, uma sala que era uma sala multiuso, que virou ateliê de stencil, que virou ateliê de um monte de coisas, de desenho, de pintura, de dança, assim como a calçada. A gente teve um momento no primeiro ano que, enfim, a gente tinha esses dois espaços e a calçada, uma calçada bastante larga, e a gente ficava nesse trânsito, assim, desses espaços, né? Tinha uma coisa, teve um evento, assim, que foi bem curioso para a gente, que em um dado momento a gente tinha uma prática de colocar as cadeiras ali na calçada, e essas cadeiras serem também um dispositivo de aprendizagem, porque as pessoas que estavam voltando do mercado, às vezes paravam e sentavam, às vezes eram as crianças, alguém que estava na passagem sentava por ali, a galera que estava acolhida na casa sentava ali para fumar um cigarro, ou alguém que estava esperando atendimento, enfim, era a calçada como um dispositivo, né? A gente, logo nos primeiros meses, a gente recebeu uma chamada do Conselho de Segurança da Bela Vista, do Conselho Comunitário de Segurança, por uso indevido da calçada, né? E isso é uma coisa muito curiosa para a gente até hoje, porque assim, um uso não, e aí é que a gente falou, várias pessoas meio anônimas, uma coisa meio esquisita, foram lá reclamar, enfim, o uso não comercial da calçada é um grande problema, assim, né? Um uso não comercial da cidade é um problema muito grave, né? É uma coisa que coloca em disputa a função daquele espaço, né? Se ele não está ali em função do comércio, se aquilo está sendo usado para uma mera contemplação, para um exercício de vida, para um exercício de dança, para um exercício de desenho, para uma peça de teatro, para o que seja, aquilo é uma coisa que coloca em disputa uma série de lógicas que eu acho que o que a Lívia e a Naime trouxeram são muito importantes, assim, né? Quando você passa a pensar a cidade como um espaço que não é necessariamente voltado para o consumo, e você passa a reconhecer ele como ambiente, como natureza, como território de pensamento, como espaço de ocupação, isso vira uma outra lógica, né? Então a gente começa a pensar nesse território a partir de outro sentido, e isso é perturbador, né? Isso é complexo, né? Isso disputa muita coisa, isso disputa, inclusive, isso coloca em disputa, eu acho que a Naime e a Lívia podem até também falar sobre isso depois, e me interessa bastante escutar, isso coloca em disputa até o método de ensino, até o conteúdo de uma escola, de um espaço formal de aprendizagem, né? O que é que a gente ensina, para que a gente ensina, como a gente ensina, né? A casa, ela é um espaço, a gente reconhece como um espaço de educação não formal e informal, que é tudo junto ao mesmo tempo, mas e isso já é uma disputa enorme para a gente pensar a cidade como território, né? Essas crianças que frequentam o espaço, e aí eu acho que eu posso passar a palavra para a Lívia Loureiro, assim, a Lívia, ela logo no começo, ela veio como voluntária, assim, para o grupo de trabalho de arquitetura, trouxe Simãozinho junto no dia, que foi uma coisa muito maravilhosa, que já ocupou a sala inteira, e a gente começou a pensar no Casa Aberta para Crianças, que foi um programa que começou lá em 2017, e que agora a Carol também entra e abraça também o projeto, mas que a gente começou pensando justo isso, o que significa a gente criar o que a gente pode oferecer como proposta, o que é que a gente pode pensar nesse espaço, que é um espaço de acolhida para pessoas LGBT, mas para todo mundo também, aberto e gratuito para todo mundo. Como é que a gente pensa esses corpos, como é que a gente pensa essas diversidades, como é que a gente pode propiciar outras formas de pensar junto a esse espaço, né? Enfim, Lívia, se você quiser falar também, tá bom? Então, como eu tinha dito, eu sou moradora do bairro. Então, o Bexiga, ele tem uma coisa que é engraçada, que é cortado, né, por muitas avenidas grandes e tem um trânsito de veículos muito grande, né? Então, e ao mesmo tempo tem vielas com casinhas, então tem essas escalas, né, misturadas e esses fragmentos de cidade que sobraram, assim, né? E uma coisa que me
me chamava muita atenção na Casa 1 era essa coisa da porta aberta, porque sempre que eu ia no mercado com as crianças, a gente passava por ali, e era um lugar onde a gente conseguia, de certa forma, ser acolhido, ou alguém oferecia alguma ajuda, ou alguém dava um sorriso, ou alguém dava um bom dia, ou seja, tinha um acolhimento ali que não acontecia no restante do bairro, né? E aí isso me colocou nesse movimento de começar a trabalhar como voluntária lá. Eu estava justamente num período pós-parto, o Simão tinha 8 meses, e eu estava tentando me reorganizar, assim, né? E a Casa 1 novamente foi o primeiro lugar, de certa forma, que eu voltei a conseguir trabalhar, né? Formalmente e informalmente, né? Essa questão eu nem vou entrar, porque senão a gente vai se estender muito. E aí, qual que era a ideia? Era fazer uma oficina para crianças onde eu pudesse exercitar uma coisa que eu exercitava com alunos adultos de cenografia com o público infantil, né? E que eu sempre encontrava muito entrave na medida que eu propunha isso. E que, na verdade, não é nada demais. Fazer exercícios com relação ao corpo, exercícios de experimentação quase teatrais, da ideia de como a gente constrói o desenho, né? E como o desenho é um gesto, e como esse gesto ajuda a construir o espaço. Então, a gente fazia essas oficinas de desenho, de construção espacial e de entendimento do que é o corpo, e o que é o gesto e o que é o desenho, nesses dois pequenos espaços que tinha a Casa 1 na época, né? E, de fato, foi muito interessante, porque me colocou numa contradição muito grande, porque, assim, as crianças ali chegam, né? Elas estavam ali. A gente, no máximo, ia chamar na rua de trás, mas, assim, elas estavam, né? Era uma pré-existência, né? E era muito legal isso, assim, porque a rua também, ao mesmo tempo que, de certa forma, afasta, ali naquela pequena esquina tinha uma aglomeração, quase como um ponto de chamada, né? Uhum. E aí a gente fazia esses exercícios. Enfim, isso acabou se desdobrando depois que a gente foi para o galpão, né? Em atividades que foram feitas com algumas EMEIs do bairro. Então, eu fui para algumas EMEIs e a EMEI Ângelo Martino veio com as crianças. Então, fazia esse exercício de uma vez por semana, vir com as crianças para fazer aula de desenho, fazer praticamente exercícios muito semelhantes aos que eu fazia na pequena esquina, já no galpão, né? E enfim, é um pouco isso. A ideia é sempre de tentar integrar, né? E tentar fazer essa relação desse espaço que às vezes é tão inóspito, né, para a criança, para que elas possam chegar e se expressar, né? E aí, assim, uma coisa que eu usava muito na época são as coisas que eu tinha aprendido de pesquisa de cenografia de teatro, né? Então, as coisas do Flávio Império, das aulas do Flávio, as leituras que eu tinha feito da Mayumi Watanabe Souza Lima, que é importantíssima para entender o espaço e a criança na cidade, na década de 70. Então, naquele momento eu pude experimentar essa experiência, assim, de tentar pôr em prática conceitos não da Mayumi, mas do Flávio, que era usado mais para adulto, né? Na lógica da infância, assim, é isso. Aí acho que a Cacá pode falar mais desse processo agora mais recente aí. Maravilha. Pegar aqui o Matrix Bexigão, né? Os bastões. E eu acabei escrevendo um texto, assim, porque ontem eu estava meio enlouquecida, perdida. Eu falei, deixa eu elencar algumas ações que eu acho que dizem respeito do que foi vivido, assim, não só em 2019, né, mas antes. Eu falo um texto sobre o terreiro coreográfico, também, que foi um projeto que trabalhou também no viaduto, que eu fiz parte, e também Daniel, Marília, Carila. Uma coisa que eu queria dizer também, que esse texto
O que eu falo nele é todo feito em parceria com o X, com o João Paz, com o Caio, com o Marcel, que é outro educador da casa, e com as próprias crianças e jovens do bairro, né? Então tem muito a ver com eles, assim. Então, se tiver muito longo, vocês me cortam, mas eu acho que não. Eu cronometrei, tinha dado 5 minutinhos. Cada um pode apresentar uma coisa de 5 minutos, vai. Pensando ontem o que seria partilhar aqui nessa live, em brasileiro, verbo viver. Lembrei das festas públicas de aniversário. Estou chamando assim, festas públicas de aniversário. São mais ou menos 50 crianças que frequentam a casa e são moradoras do Bexiga, do Glicério e Centro Expandido. Aí, acontece que a gente chega de manhã e alguém diz, hoje é aniversário de Yolanda, ou é aniversário do irmão, do primo ou do tio dela. E começamos todo o corre, feito muito pela dona Alvina, Viroli e Tamires, de preparar a festa do dia. É purê de batata, é molho, é salsicha, é dolly, é coxinha, é bolo. Além das imagens escolhidas pelo aniversariante, é festa de MC, festa de anime japonês, das fanqueiras, de boneca doll, de Cristiano Ronaldo. Teve até um dia que exageramos e parecia uma colação de grau da década de 70. Das 6 horas da tarde, fim da escola, fim do CCA, fim do treino de bola e descanso do sol. Horário que ronca a barriga. Chega então a galera, em peso. Hoje vai ter bailão. A gente apaga a luz. E tem uma menina ou um menino em frente a uma vela. É mais um ano, uma volta em torno do sol, de uma menina, menino, menine, ou que se inaugura. Uma menina em frente a uma vela, uma chama. E ela vai soprar. E esse sopro vai ser de sonho coletivo e celebrado coletivamente. Porque é coletivamente que a vida tem que ser celebrada e cuidada. Tem um artista que fazia um trabalho assim, de comemorar seu aniversário não só com os seus, mas com os outros também. É a partilha do bolo, é a partilha do pão, é a partilha da vida. O gesto de comemorar, de festejar de porta aberta mais um ano, jorro de vida, que se abre de uma jovem ou de um jovem da periferia central de São Paulo, acho que é de grande força. E arte, poesia e cultura, é isso, não é? Tem uma outra artista que pergunta assim, o que é um centro cultural? O que pode um centro cultural em relação ao seu território? Fica aqui a pergunta, mas deixemos isso para depois. Vamos voltar para a partilha do pão. E agora vem outra palavra junto dela. Vingança. Ato 1. Em 2019, rolou o Forno Popular da Jaceguai. A construção de um forno para fornada de pães populares na área a céu aberto do viaduto, esquina da Rua Jaceguai com a Rua Major Diogo, a Rua do Parque do Bexiga, Alianças Vitais. Inclusive, a terra que foi feito o forno era a mesma terra do totem do personagem de Ben Silver de Roda Viva. Foi Maurílio quem o construiu. Vale dizer que o viaduto tem também o nome de Libertas, batizado pelo terreiro coreográfico, projeto que abriu caminhos e vida nessa rachadura que nos avizinha. Mas durou pouco o forno, nem um dia. Antes da primeira fornada, a prefeitura, na calada da noite, o destruiu. Na manhã seguinte, fomos lá para ver seus rastros. E as crianças que acompanharam sua feitura pulavam em cima da terra vermelha, rastro de forno, e gritavam assim, vingança, vingança, é a vingança. Ato 2. Nós é cria e não é criado. MC Cabelinho. Coro de crianças. Apagaram o fogo. Agora, o jogo. Máfia das águas. Você nos dá náusea. Sem batidão, não tem coração. Ninguém é ilegal. Tchau. Depois do ato do Parque do Bexiga, começamos as aulas de teatro. No Teatro dos Arcos, graças ao Caio, parceirão. Durante todas as manhãs de sábado e domingo, nos encontrávamos. Íamos nós e as crianças até o sacolão fazer as compras do café da manhã. Outros dias, íamos ao mercado dia,
Mercado de Catraca. Lá era outra experiência. Levantamos a peça intitulada por eles, Reino LGBT. Nós é cria e não é criado. Depois de 3 meses de ensaio até nossa apresentação, fim da parceria. O dono do teatro não quis mais dar continuidade ao processo. Por que será? Coro de crianças. A polícia é inimigo de nascença. Um monstro extra-submarino, sob rodas e pisca-pisca vermelho que leva tudo. Forno, pão... Calma, vai passar aqui. Bola, patinete. As viaturas são armaduras equipadas com toda sorte de paramentos. Que brincadeira injusta. Que treta. Também existe em nós a fome de brincar de teatro. Então, o dono do teatro falou que nós, crianças bárbaras e imundas, que não podemos mais fazer nossas aulas de teatro. Muito provavelmente porque ele, o dono do teatro, não sabe nada da gente, e muito menos dos nossos planos, e deve achar a gente sujo bastante. Mas sujos de um sujo diferente, nojentas imagens, muito marrom. O dono do teatro até veio assistir a peça. E assim que acabamos de apresentar, ele falou que era potente. Mas cá para nós, chamar algo de potente é dizer que aquilo que tinha visto, aquilo que foi chamar, só é potente aquilo que ainda será alguma coisa em um outro momento, que, portanto, só é potente porque é uma promessa. E uma promessa ainda não é uma realidade. Ou seja, o dono do teatro não entendeu nada. Mas dá nada. As aulas continuam agora no galpão. Ato 3. Foi feito o cordão. Talvez o último gesto mais extenso ao território antes da pandemia. Era carnaval. Dizem que o corona já estava aí, assim como as interpelações no espaço e no território. Na mesma medida, a vida que insiste em vingar e ser vivida. O cordão chamou-se vingança, devido ao canto das crianças naquela terra batida. O barracão aconteceu no mesmo teatro onde aconteceu a peça. No dia da saída, teve uma chuva torrencial e ficamos um bom tempo debaixo do viaduto, tocando funk e samba, de frente ao parque. Acho que já no parque, até chegarmos de volta para o bailinho da casa. Fim. Esse texto é para lembrar que os caminhos já estão sendo trilhados e que as crianças fazem total parte dele, como elaboradores, parceiros, vivos no pensar ético da vida e da arte. É só ouvir. Pronto. Ei. Uau! Eu Ai, vi Cacá. chorando, tirando óculos para chorar. Gente, tem umas partes do texto que é do João Paes, tá? Que é um super mega artista maravilhoso, trabalha com a gente. E vai sair um texto dele numa revista, que ele escreveu uma peça. Durante todo esse processo que foi vivido, que eram esses 3 atos, né? Que eu estou colocando, que ele coloca no texto, né? O forno, depois o processo do teatro, que de fato o dono do teatro acabou com a parceria, assim, porque ele, enfim, achou que aquilo lá não era o rolê. E aí depois teve o carnaval, que foi feito pelo Caio, pela Valentina, e então eu trouxe esses gestos, assim, porque eu acho que dizem muito de tudo que foi vivido, tanto pela casa e tanto por todos os saberes do parque, da oficina, assim, que são elaborados, assim, então achei que valia, assim. Eu queria comentar, Silvia, se você me permitir. Claro. Primeiro que eu estou extremamente impactada com esse texto maravilhoso, assim, acho que tomou a todos nós de emoção. Mas como diz a Lívia Loureiro, que ela mora aqui já há bastante tempo, no Bexiga, eu moro aqui há 20 anos também, a gente tem outros parques também que a gente precisava fazer um cordão, assim, de união pelo Bexiga todo. Então, a gente tem, além do Parque do Bexiga, a gente tem o Parque Augusta e a gente tem a Praça Roosevelt, que vive sendo ameaçada. Ou seja, a gente tem 3 espaços, no mínimo, né? Não sei se há outros, não estou aqui me recordando, mas 3 espaços privilegiados
onde esses pertencimentos com as crianças, com os jovens e conosco, adultos, são importantes de serem esparramados com a nossa corporeidade, sabe? De fato, a gente tem uma construção histórica do Bexiga com esse território, com esses espaços, que eu chamo de espaços da infância, até pelo que eu falei do Mário de Andrade, não só as infâncias dos nossos herês, mas das nossas crianças internas também, como adultos, né? Então, eu acho que a gente tem uma luta aí com o Parque do Bexiga, sim, mas com os outros parques também. E aí eu estava até conversando com Silvia para vir para essa live, que a gente tem um conceito de uma nova forma de enxergar a educação, que é um conceito de educação na floresta, que não exatamente é a floresta concreta, mas é disso que a Lívia estava dizendo, dessa relação da criança com a natureza, que a sociologia da infância vem nos trazer de uma maneira tão importante, que são os saberes e as culturas infantis nessa relação com a natureza. E que nós, educadores formais, vamos dizer assim, né? Eu me considero uma educadora formal, porque 30 anos no serviço público de educação, a gente precisa, e a gente tem feito isso, mas cada vez mais eu acho que a sociedade tem que estar junto conosco, numa desconstrução de um currículo que formata as pessoas. Então, a gente tem que lutar por um currículo que descoloniza a educação brasileira, que traz cada vez mais, como diria a professora Ana Lúcia Goulart de Faria, essa pedagogia macunaímica tão bem expressa nesse texto que a Carol nos leu. Sabe, a Carol lê uma educação, que é essa educação que a gente deseja. É uma educação do espírito, é uma educação que tem carne, sabe? Tem carne e tem território. Tem suor nesse território, tem história, tem gente, tem coletivo, tem gente que transita, tem trânsito, tem vai e vem, tem história, tem corporeidade. Então, é essa pedagogia macunaímica, é essa educação da floresta, que eu acho que, antes do Parque do Bexiga se materializar, ele já está sendo feito. O Parque do Bexiga já existe, ele já está aí, expresso nesse relato de prática, dessas práticas, dessa pedagogia macunaímica. A única coisa que a gente quer agora é concretizar no território geográfico, né? O respiro, né? Isso. Porque é isso também que eu acho, um gancho da Naime, que eu acho importante, assim, é legal a gente pensar também que o parque, ele gosta muito dessa ideia de pensar dispositivo, né, assim, e eu acho que o território, a terra, é um dispositivo, né, assim, então, aquela terra, aquele pedaço de respiro, aquele pedaço de dispositivo de liberdade, assim. E aí eu acho que também Naime traz uma coisa que eu acho muito importante, assim, de pensar essas infâncias, esses herês etários, não etários, esses herês estruturantes de todo mundo, como sujeitos desse território, né, assim, como que esse pedaço de terra que a gente vai reinventando, vai descobrindo que um pedaço de terra pode ser um forno, um pedaço de terra pode ser uma calçada, um pedaço de terra pode ser uma praça, um pedaço de terra pode ser um monte de coisa, né? Nessa pedagogia da floresta, um pedaço de terra pode ser, inclusive, um pedaço de terra. Então isso é uma coisa super importante para a gente, né? Então acho que a defesa do parque, assim, é legal pensar no parque como prática, que já está, mas também pensar que é fundamental que esse dispositivo terra esteja também para que a gente consiga pensar outras práticas de respiro, outras práticas de liberdade possíveis, né? Eu não posso nem comentar muito do texto da Carol, porque senão vou começar a chorar de novo, mas é um pouco esse conjunto de práticas, eu acho que de muitas escolas também que fazem, de muitas mães e pais que vão também encontrando esses pedaços
de lugares de exercício de liberdade possíveis, né? E eu acho que talvez a luta por um parque seja muito isso também. Qual que é como é que a gente pode lutar por um pedaço de um exercício de liberdade? E aí eu acho que a coisa, e eu vou repetir isso, porque eu acho que é sempre importante, de um espaço de prática não comercial, assim, que é aí que tá o bagulho, né? Assim, é um pedaço que não é comercial, que a gente não tá ali para consumo, a gente está ali por uma prática de vida que não é permeada pelo consumo, e isso é muito desafiador, e isso é muito difícil na estrutura da cidade que a gente tem de ser autorizado, né? Porque qual que é o propósito se não é para consumo, né? E a gente está falando dessa outra pedagogia, essa outra forma de habitar, enfim, pensando coisas. Eu acho que isso também a gente precisa voltar o tempo inteiro nessa questão do capital para entender o que é que a gente está disputando, né? Qual que é a metodologia que a gente está colocando em disputa. Tem uma memória que eu acho interessante a gente retomar do forno, né? O forno, de certa forma, ele simboliza também a disputa territorial que existe ali no Bexigão, né? Porque a gente construiu ele, lógico que legalmente, sem autorização, a gente construiu, né, para ver também, enquanto experimento, quanto tempo ele ficaria. Né, que até é uma experiência que o Bruno traz, né, uma referência que o Bruno traz dos artistas chilenos, enfim. E aí a gente fazia como tática praticamente de guerrilha, a gente levava as crianças no ato da construção desse forno, né? Que as crianças ficavam brincando ali, o forno ia sendo construído e nada, nenhuma autoridade, nem polícia parava, né? Via que tinha gente, criança brincando, então não era um lugar em que a disputa territorial poderia se concretizar, inclusive ele foi destruído justamente quando não estavam as crianças, né? Então isso é um ato muito forte isso. E ver também como, por exemplo, o Bexigão ele foi esvaziado para a instauração da escolinha de futebol, uma forma extremamente violenta, truculenta e terrível, como aconteceu, né? A gente frequentou o terreiro como moradores do bairro, então a gente assistiu teatro, a gente assistiu cinema, se não me engano, a gente assistiu umas coisas lá. E, assim, era um lugar em que realmente não tinha, como o Bruno fala, assim, não tinha o fim comercial, né? E aí, de repente, os moradores são expulsos de lá de uma forma terrível, né? E aí se instaura como um meteoro, né? Como a escola ali de futebol. E ali, assim, não há espaço para discussão, não há espaço democrático viável, né? Isso é preocupante, né? Assim como o terreno que era o forno, que está de frente para a casa da dona Yaya, ou seja, um vetor ali, né? Que de certa forma também simbolicamente nos leva a pensar um pouco essa coisa da loucura, né? Da mulher, enfim. Hoje vai virar um depósito de lixo de material de construção civil, ou seja, também sem a mínima discussão com o bairro, também, sabe, sem para quê, né? Ou seja, o que é público é perigoso, né? Então é melhor fechar mesmo, né? É melhor cercar e não, né? Porque um lugar que se destina à conversa e à produção de um pão coletivo é subversivo, né? Então era um pouco essa questão, inclusive a infância, né, subversiva, porque nossa, como pode uma criança andar sozinha pela cidade, né, se ela é tão perigosa? Mas elas andam, né? Aqui no bairro elas andam, né? Eu queria puxar um link em cima disso que você falou, que é essa questão da liberdade na infância, da segurança, não como grades, mas como ocupação, a segurança ser feita para você ocupa aquilo, você traz vida para aquele lugar, um conhece o outro, então a segurança é feita por isso, por esse caminho, e principalmente nessa força da infância que é não, porque não? Desse lugar desafiador completamente, que a regra, essa regra instituída, assim, não tem, como assim, não é compreensível, não é possível, assim, desse lugar de resistência da infância e desse lugar da gente falar da segurança não pela grade ou pelo número de policiamento, etc., né, que é se cuidar,
o apego da coisa e a segurança do expandido, da ocupação dos espaços, assim, que eu sinto que quando o que eu passei no Bexigão, inclusive a Carmen fez uma live passada que mexeu muito comigo, porque ela fala do suor do prédio que foi derrubado ali, daquelas vidas que existiam ali, e como essa queda desse prédio, esse desmonte humano que foi feito, ele afetou diretamente o movimento Bexigão, porque as crianças foram morar em outros espaços, então não tinha verba para aquelas... Ele destruiu, assim, um cerne, um gen, né, que estava se formando. Então, queria falar um pouco sobre isso. Essa liberdade da infância, eu lembro de fazer caminhos da escola para minha casa que eram muito livres. Esse não aceitar as regras, inclusive, eu queria que a Naime falasse sobre um episódio do Parque da Água Branca que as crianças, que não podiam andar de bicicleta, e as crianças derrubaram esse decreto, que elas queriam andar de bicicleta no parque, então elas foram lá e derrubaram isso. Queria falar sobre isso, a infância, esse lugar não tolhido ainda, que todos nós tivemos, e que é um lugar de resistência absoluta. Queria que vocês falassem sobre isso. Lívia, fala um pouco, depois eu complemento. Aqui tá travando um pouco, tá? Por isso que eu também... Agora acho que tá bom. Tá bom. Esse espaço de liberdade... Eu posso começar falando desse episódio mesmo, no parque, mas é importante falar que ele só aconteceu porque as crianças estavam em relação íntima com aquele espaço. Aquele espaço é delas, né? E existe esse processo, esse caminho ali, né? Então, que é isso, elas queriam andar de patinete e bicicleta, queriam espaços que elas não têm na casa delas, não têm em outros lugares para andar de patinete e bicicleta, e foram todas felizes para o parque e era proibido andar. E elas não... E aí elas foram procurar o representante ali com quem elas poderiam falar, falaram simplesmente não pode, e essa coisa também das ordens, né, de quem vem, aí primeiro vem o guarda, e depois vem o diretor do parque, você tem que ir descobrindo essas hierarquias, isso para as crianças é importante você ir afundando, né, nesse lugar, assim, e eles foram atrás para saber o que eles deviam fazer para conseguir aquele espaço, eles fizeram uma manifestação com os patinetes e tudo, foram para o parque e conseguiram esse direito de usar o parque também, né, de estar no parque de outras maneiras também, né, que é isso, né? Eles queriam, a criança ela vai, né, e ela vai em todos, querendo experimentar e explorar as possibilidades ali todas, e foi maravilhoso. E sim, uma experimentação de liberdade tanto interna, né, que é essa chama que a gente tem, quanto política, né, e essa liberdade política, ela só é exercida na cidade, no espaço público, não existe, né, a gente traz ali a representação de uma democracia dentro da escola, a gente traz ali a representação da democracia num grupo, mas ela só existe na cidade, né, isso é da essência dela, e é muito legal, assim, as crianças viverem isso e viverem a partir delas, né? Olha só como a democracia ela existe ali, ela não é colocada, né? Essa busca da liberdade pelos meios políticos, tá na gente. Isso é filosófico, né, Lívia? Porque as crianças, vamos pensar aqui, nós somos todos adultas, mais o Bruno adulto, e estamos aqui falando em nome das crianças, né? Então, se a gente parar para pensar, o único ser humano, a única condição humana que ainda tem dificuldade de falar por si mesmo como protagonista é a criança. Quanto menor ela é, mais difícil é isso. E a possibilidade dessa construção, porque é aí que eu trago a filosofia para a gente pensar, né?
A filosofia na Grécia Antiga, ela já nos ensinava isso, né? Da polis, da possibilidade de construir política na cidade. Então, é por isso que eu concordo com Lívia, e concordo, e é por isso que a gente, há 20 anos, a Gabriel Prestes faz esse projeto de levar as crianças para a cidade, porque nós acreditamos na educação da polis. Nós acreditamos que é na polis que se constrói o protagonismo. É óbvio que na escola a gente também tem esses mecanismos que você está falando, das assembleias infantis, das rodas de escolha, né? A gente, o máximo possível, a gente tenta que as crianças escolham absolutamente tudo. A gente não consegue tudo, mas a gente tenta ao máximo. Mas a oportunidade de levar as crianças para a cidade, ela é ímpar, gente. Então, assim, no começo a gente só ia a pé. Depois a gente começou mas e aí, se a gente não pode ir mais longe, por que a gente não vai de ônibus? Por que a gente não vai de metrô? Então, os próprios professores começaram a pensar nessa possibilidade, perder o medo, porque tem uma coisa de você ir perdendo medo também, uma coisa é você sair com seu filho, ou com seus 2 filhos, outra coisa é você sair com 35 crianças, né? Então, essa oportunidade de você construir o ser político, porque até o fim das nossas vidas a gente se constrói politicamente, a gente está sempre se construindo politicamente, e certamente os lugares em que a gente constrói melhor isso é na cidade, é no impacto do coletivo, é na relação do coletivo, é na relação dos espaços públicos, é na rua, é na observação das pessoas, do comportamento das pessoas, da reflexão do que elas estão fazendo. Eu já vi cenas assim, gente, memoráveis de crianças junto com a professora chamarem a atenção de alguém que não pegou o cocô do cachorro na rua. Então, assim, parece uma coisa boba, mas a partir daí tem tanta discussão. A pesquisa da professora Márcia Gobi, da USP, de dar câmeras para as crianças saírem na rua fotografando os espaços para a gente acompanhar qual é o olhar das crianças, por onde alcança o olhar das crianças, e a gente ter uma hipótese e elas derrubarem a nossa hipótese, porque a gente levou-as ao cemitério da Consolação e a gente tinha certeza que elas iam olhar para os túmulos, para as obras de Brecheret. Imagina, as crianças olharam as formigas, elas fotografaram formigas, elas fotografaram pedras, elas fotografaram aquela florzinha que está saindo do concreto, não é nem a flor que deixaram no túmulo, tá ligado? Então, assim, é outro olhar, e é muito legal essa oportunidade de reflexão com as próprias crianças do seu próprio olhar. É aí que, de fato, a gente se constrói politicamente, e vou dizer mais para vocês, é aí onde está a formação dos professores. Também é com as crianças na cidade, se esparramando pela cidade, mergulhando, principalmente aqui no centro, que a gente tem uma diversidade de situações que tudo vira currículo. Não é? É essa a pedagogia descolonizante, é esse o mapa do lado contrário, como diria a professora Ana Lúcia Goulart de Faria, que ela nos apresenta o mapa mundi do lado contrário e a África fica gigante, né? E a gente fala, uau, mas é isso? Então eu posso ver o mundo assim? Claro que pode. Quem disse que o mapa é daquele jeito, né? Ele ideologicamente foi nos apresentado daquele jeito, e é aí que vem o conceito da pedagogia descolonizante, né? Da pedagogia que você pode virar do lado contrário e ver com outros olhares. Então, eu penso também, concordo com a Lívia, que se constrói política é no chão das nossas ruas, é no chão do nosso território. A primeira vez que eu vi o projeto, essa base de projeto que foi criado do Parque do Bexiga, eu fiquei muito, assim, eu estava muito empolgada, né, na vida, mas aquilo me entusiasmou tanto pela possibilidade
de ser um parque sem grade, de respeitar os diversos, aqueles desenhos da terra, de abrir um rio. Eu fiquei pensando assim, falei, nossa, aquilo me empolgou tanto no campo da atuação, a Lívia saiu, mas no campo do que aquilo ia gerar como existência, porque eu me lembro, uma das coisas que eu mais me lembro, eu não sei como, que eu acho que tem a ver bastante com o que vocês estão falando, que a gente fazia no Bexigão, as aulas de circo, as aulas de teatro, várias, muitas aulas, era o máximo. Mas, quando a gente punha o lanche, a gente tinha um lanche coletivo, assim, punha uma mesinha, ia no sacolão da frente, comprava a fruta, punha, e aí punha as frutas, as crianças lavavam as mãos e iam comer. E ali, naquele lugar, você descobria tudo sobre elas. Tudo, muito mais do que na aula, no relato. Ali era o lugar que eu mais adorava, porque eu sempre fui péssima para dar aula, mas eu gostava de produzir esses ambientes. E aí, nesse lugar, eu sabia tudo. Quem tinha brigado com quem tinha xingado quem gostava de quem, tudo eu sabia. Então, eu tinha um acesso a eles muito maravilhoso, que eu tenho a sensação desse micro-organismo do parque, desse espaço, assim, que não tem grade, que você entra, que você sai, que a Lina fala no projeto dela do Anhangabaú, da cidade, dos caminhos feitos pelos pés e não determinados por nós. Ela fala desses lugares que os pés iam fazer as passarelas e não a gente. Então, sempre tive essa sensação de um campo de liberdade muito gigantesco, que a gente falava nos sertões do imenso, um pomar vastíssimo sem dono. E esse projeto, ele retomou muito para mim o Bexigão, na potência, assim, de ser humano, porque quando você fala dessa história da descolonização da infância, até nessa história, né, ver um mapa diferente. Às vezes o meu filho, ele vê o N como Z, e eu falo, não, ele está vendo, é real, ele está vendo, aquilo é um Z, está virado, esse lugar que ainda não tem caixinha e que tudo é muito possível, que tudo é muito aberto, e que, então, quanto mais contato com a vida, quanto mais contato com a diversidade, eu acho maravilhoso o Casa 1, que tenha começado como um projeto que não era para a criança, mas que a criança já convive imediatamente com todo o universo da cidade, danada, com uma liberdade imensa, com uma falta de preconceito, com nenhum preconceito, assim, se apaixonando pela vida, como ela se apresenta. Então, eu acho que o Parque do Bexiga, associado ao Parque Augusta, associado à Casa da Dona Yaya, associado a esses espaços onde a gente pode aglomerar, que é a coisa que eu mais quero depois dessa pandemia, aglomerar. Nossa, eu quero fazer uma polis, realmente, com criança, velha, adulto, cachorro, porque esses espaços de aglomeração são muito importantes. Para mim, é a grande questão que eu fico... Aquele episódio bizarro da torre do Recife, da criança, que quando a gente teve logo essa questão das torres, eu escrevi um texto, que eu não vou ler agora, mas que ele fala exatamente sobre isso. O que essa construção dessa torre vai produzir para a infância? Que modelo de infância ela produz, que é a infância do videogame, da tela, do fechado, da grade. As crianças do Bexiga não vão entrar nesse condomínio, não vão entrar nesse parque. Vai ser um lugar onde provavelmente as pessoas do Bexiga trabalhem de um jeito escravo e mais acidentes como esse aconteçam, porque está tudo apartado, né, setorizado. Então, eu sempre tive essa sensação do parque como um lugar assim de tudo, do teatro, da cidade, da infância, assim, porque putz, você tem um lugar que é isso que você falou, a porta está aberta, a galera vê um pedacinho de terra, alguém jogando uma bola, junta, porque é tudo tão apertadinho, tudo tão exprimido, tudo que tem um espaço aberto, eu vou. Eu acho que a gente realmente, esse parque, ele tem que existir. Todos os parques do Bexiga, porque eu acho que o Bexiga é imenso, quanto mais parque tiver, a gente retomar a vida dele, eles são da infância para a nossa infância, a nossa humanidade. Eu sinto esse lugar, sabe? Eu acho que isso, quando fala até da maternidade, que você teve a chance de ir para Casa 1, eu tive a sorte, né, Carol, de levar o Ian comigo para a cena, que não teve experiência mais maravilhosa na vida de me retomar como mulher, como atriz, mas com essa camada, né? Porque a gente vira Gaia, não tem mais separação. Acho que, para mim, o ponto do Parque do Bexiga com a maternidade é esse lugar. Agora eu sou eu, esse ser que eu pari, tudo que está à minha volta. A gente não pensa mais sozinho.
Então, eu sinto que o teatro tem essa liberdade, o parque tem essa liberdade. E outra coisa que eu queria dizer é que o que a Casa 1 faz nessa vertente de já pegar a educação com essa liberdade de criação, de descobrir na prática, já é pegar esse momento e levar adiante no campo da educação, né? Não é aquela... Tem as cartilhas que foram proibidas, não é a cartilha, é a existência quebrando todos os tabus, a existência mostrando que nós somos diversos, que nós somos múltiplos, que agora não é O, é X, é W, que as meninas e os meninos não são binários, que esse lugar assim que eu já vejo, eu moro numa casa coletiva com 12 artistas, alguns muito jovens, um deles se chama Ana Clara Miguel, que ela não se define nem como homem, nem como mulher. E para o Ian, o convívio com a Ana Clara Miguel é uma bomba, que ele já nasce, ele já não tem essa possibilidade que a criança tem de lidar com tudo e com uma abertura que a gente tem que retomar pela vida como adulto, assim. Então, eu sinto no parque, no que a gente está criando juntos, porque eu acho que vocês estão aqui porque nós somos todos Parque do Bexiga, essa possibilidade de retomar a infância, de retomar a idade, de construir a Polis de um jeito mais coletivo e mais plural, menos catalogado, menos limitado, crescer cada um vai ser o que quiser, contanto que seja apaixonado por aquilo, né? Eu sinto esse lugar do parque da cidade que a gente está tentando construir. Não sei o que vocês acham. Tem uma coisa... Que eu... Desculpa, Liz. Fala, não. Não, eu queria dizer um pouco, enquanto mãe agora, Silvia, que eu vinha pensando, né? O Dória está aí prometendo reabrir as escolas e isso está apavorando todas as mães. E eu queria dizer para você, mãe, que está me ouvindo, vamos se unir, vamos para o Ministério Público, vamos exigir que essa vacina, que quando ela venha, ela seja dada em todos nós, para a gente poder voltar com segurança para as escolas e para esses espaços educadores como o Parque do Bexiga, que a gente está muito afim de se abraçar e de se encontrar, mas todo mundo quer fazer isso com muita segurança. Então, vamos fazer coletivos, vamos fazer ações civis públicas, vamos entrar no Ministério Público, vamos conversar com o nosso vereador, o nosso deputado, vamos chamar ele à responsabilidade para ele fazer coro conosco, nós que somos mulheres, mães, nós que somos pais, homens, que estamos preocupados com a segurança de todos e com os nossos filhos e conosco, nossas famílias, nossos queridos amigos. A gente quer a vacina, né? A gente não quer que as crianças perder 1, 2 anos. O que é conteúdo, gente? O que um conteúdo diz alguma coisa para alguém? A vida está acima disso, então vamos nos mobilizar para a gente poder se abraçar o mais rápido possível. Tem uma coisa que eu fiquei pensando um pouco depois desse convite, né? Foi assim, poxa, mas o que eu vou falar, né? Porque toda a minha experiência profissional, ela está baseada na presença. E já que eu não posso mais fazer presença, então eu não posso mais atuar profissionalmente até que alguma coisa, né? Até que a gente consiga resolver esse problema. Né? Ou seja, com as crianças a gente fazia muito isso, né? Da experiência do toque, da experiência do corpo, ou seja, hoje, com as minhas crianças, com os meus filhos, é o contrário, tipo, não toca, não chega perto de ninguém, se afasta das pessoas. Ou seja, é o contrário de tudo que eu estou tentando fazer há algum tempo, né? E aí, quando a gente pensa em como seria, né, ou como vai se encaminhar a atuação nossa, eu não vejo sentido que não seja na presença, né? Então, não adianta a gente, vai retomar a escola, mas aí, poxa, os colegas não vão se abraçar, não vão se tocar, não vão poder dançar na festa junina, não vão, né? Ou seja, sem contar, assim, que os espaços escolares formais do Bexiga são assim, né? Dá para contar no dedo as escolas que têm um espaço mais razoável. Mas com 30, 40 alunos cada sala, mesmo espaço mais razoável, é um problema, né? Isso para além das questões também que a gente enfrenta hoje, né? Enquanto
maternidade e ter que fazer a educação formal em casa, com as crianças, pelo menos os meus estão na escola pública, é um terror, né? E, mais uma vez, o papel da mulher e a maternidade é violentado, né? Eu estava conversando com a Carol, assim, sobre as questões que envolvem, né, a ideia da educação não violenta e tudo mais. Ela só vai ser possível quando o patriarcado e capitalismo acabar, porque, assim, enquanto eu consigo praticar ou a minha colega consegue, a minha vizinha aqui do mesmo quarteirão que mora no Cortiço jamais vai conseguir praticar isso. Então, do que vale, né? Então, assim, essa educação, principalmente aqui no bairro, que tem todas essas camadas, né, convivendo juntas, essa questão pública do território da educação, ela tem que envolver a todos, né? Ela não pode, mais uma vez, ser segregatória, né? Bruce, você ia falar? Eu não que eu Pra acho que frente. eu acho que isso que a Lívia trouxe, que a Naime também trouxe, até a experiência que a Lívia tinha falado, né, das crianças é super interessante, assim, para a gente pensar esse momento também, né, que eu acho que é super complexo, também sou partidário da Lívia, eu também tô, assim, me sentindo completamente um peixe fora d'água nessas internéticas todas, porque a gente pensa práticas de presença o tempo inteiro, né, a gente pensa disputar a presença, disputar o território, né, assim, como é que a gente pode estar nesse território, reconhecer ele como nosso, enfim, é tudo muito parte da nossa prática, né? A Carol também leu texto falando muito, um breve desenho de como a gente opera, assim, mas e eu acho que, de alguma forma, por mais que nesse momento esteja super complexo pensar na continuidade desse pensamento da presença, de alguma forma ele me reafirma que a gente está falando de uma coisa que é fundamental, assim, a gente precisa pensar politicamente o território, a gente precisa formar politicamente todo mundo, que efetivamente sejam abertas, que sejam inclusivas, que propiciem acesso de todo mundo a uma educação, a espaços de vida, enfim, eu acho que isso, de alguma forma, coloca de novo para a gente falar, olha, isso é sim uma demanda, isso é sim fundamental. Então, como a Lívia falou, a gente precisa lutar e manter esse debate de uma política pública, de uma educação que seja efetivamente acessível, a gente precisa disputar mais ainda essas escolas, mais ainda esse currículo, a gente precisa pensar na quebra desses muros das escolas, como é que a gente pode constituir cada vez mais espaços de liberdade, porque é aí que a gente consegue garantir a permanência da vida, né, assim, pensar o parque como política pública de saúde, assim, como política pública de saúde mental, de saúde clínica, como política pública de educação. Então eu acho que talvez esse momento esteja escancarando cada vez mais a necessidade de formar, inclusive, politicamente essas crianças, né, assim, eu acho que esse exemplo que a Lívia falou é maravilhoso, e é super isso, né, como é que a gente entende uma pauta a partir dessas vozes, a partir dessas infâncias, né, a partir desse acesso a uma educação que seja possível, né, enfim, fico pensando nisso, que se a gente no exercício da presença da casa, a gente está construindo pequenos exércitos, assim, né? Que é isso, acreditar que existem outras escolas possíveis, conseguir construir essa ideia de uma outra cidade que é possível, é construir um exército revolucionário, assim, né? Porque é isso, né? Acreditar que existe um outro bairro possível, né? Um outro bairro com árvore possível, um outro bairro que tem um pomar possível, um outro bairro que, sei lá, tem um monte de outras coisas, ou este e um outro, né, assim, acho que é um pouco isso, eu fico pensando tentando pegar um gancho de positividade, assim, que a gente precisa reafirmar as nossas práticas, né, como
na formação política de todo mundo, na formação fundamental de política do espaço, né? Tem um vídeo que a gente trabalhou com Bexigão assim, colado por 10 anos. E o movimento Bexigão começou também como um mutirão, esse lugar assim de abre a porta do teatro, começa a fazer as coisas, as crianças foram se juntando. Tinha um grande líder comunitário chamado Pedro Epifânio, que era ali da Vai Vai, ele ensinava capoeira para as crianças. E aí, por conta de a gente estava gravando os DVDs do Teatro Oficina, e aí começou a ter um monte de assalto, quebra de vidro de carro, não sei o quê, e a gente não queria chamar a polícia de jeito nenhum. E chamou alguém que fosse da comunidade para ir trabalhar com a gente, que foi o Pedro Epifânio. E ele conhecia todo mundo do bairro. E essa proximidade assim fez com que ele trouxesse as crianças para dentro do teatro, nós nos irmanássemos e fizéssemos o Bexigão. Assim, foi nesse lugar de troca humana, né? De vamos juntar, vamos abrir mais a porta, vamos chamar todo mundo para cá, ver que a gente não tem nosso equipamento, que é todo mundo igual, que a gente não tem o que ser tirado aqui, estamos na mesma, essa horizontalidade da vida, assim, abrir a porta como segurança. E a gente trabalhou por 10 anos, assim, a obra mais fundante foi o Sertões, porque ela fala sobre uma resistência, uma guerra, né? Uma história de resistência, de luta, de resistência e de uma comunidade que estava se formando nessa pluriversidade. Canudos tinha gente de todos os lados, de todos os lugares, de todas. E esse plural foi se construindo e foi se fortalecendo como cidade, como nova maneira de pensar, a ponto de ter que ser massacrado, né? Pela República e por tudo. Então, eu queria mostrar esse vídeo depois, mas eu queria dizer que a arte, esse lugar onde a prática teatral se junta com a educação e com a formação política, ela é invencível, assim. E eu acho que a gente pratica isso, né? Cada um de nós aqui pratica isso quando vai praticar o seu ser tutor, o seu ser professor. Porque eu nunca me esqueço assim de momentos de ver crianças falando o texto de Euclides da Cunha muito fluentemente pela rua, cantando o texto de Euclides da Cunha, ou de estar no ensaio, uma criança falar, nossa, eu tive aula daquele ensaio hoje, que era sobre a miscigenação, mas de um jeito colonizado de ver, e o nosso fazendo toda a mistura brasileira na prática, assim. Então, como isso foi rico e como eu acho que o caminho, seja como for daqui para frente, é não desatar das nossas crenças, assim, do que a gente está caminhando pela prática e construindo. E aí eu vou tentar, porque eu sou péssima tecnológica, vou tentar filmar esse videozinho que eu fiz para a gente. Vamos ver se vai dar certo. Calma aí. Alguém vai falando alguma coisa enquanto eu arrumo a minha câmera aqui? Carol, você, vai, pega aí a bola que eu vou ajeitar a câmera. Vai. Aqui, tá no microfone aqui que eu tinha perdido. Uai, não sei, eu acho que o que mais foi na pandemia, mas que eu comecei a pensar sobre essa figura da mãe, na verdade, assim, total caô da minha parte, porque eu, de fato, durante o processo da casa, eu pessoalmente não fiz, assim, muito esforço, e durante essa pandemia eu fiquei, caramba, cara, que vacilo, eu nunca ter, assim, angariado um pouco de força, assim, em mim, para, não, opa, deixa eu chegar aqui, porque é um lance muito importante, assim, né? Eu acho que a questão do patriarcado mesmo, do capitalismo, é o cerne, assim, do negócio, né? Enfim, Carol, posso falar uma coisa bem importante? Assim, a gente tem visto um índice alto de, principalmente as mulheres com síndrome do pânico nessa pandemia, e de crianças que ainda estão manifestando alguns sintomas de depressão infantil e que pode estourar pós-pandemia, a gente não sabe ainda. Mas eu queria dizer para essas mulheres e para essas crianças,
algumas coisas bem importantes, assim, que eu acho que se perceber a manifestação de sintomas, tanto na sua criança quanto em si mesma, não perca nunca a oportunidade da conversa, do diálogo com a criança, de conversar com ela. Não ficar se expondo a criança a muitas notícias de violência, não é não conversar sobre isso, conversar sobre a pandemia com as crianças, sobre que as pessoas estão morrendo, conversar é uma coisa, mas expô-las as imagens, a esses noticiários cheios de fake news. Então, assim, vamos tentar cortar isso do universo das crianças. Então, dialogar é muito importante. Contar os sonhos uns para os outros é muito importante. As pessoas têm sonhado bastante nessa pandemia, então conta seus sonhos para os seus filhos. Se eles sonham, pede para que eles contem os seus próprios sonhos, os pesadelos. Desenha esses sonhos, desenha esses monstros, desenha esses pesadelos, né? E se tiver algum livro de literatura infantil, de conto de fada, vamos recuperar esse exercício de ler uns para os outros, que isso era um exercício tão comum há 30, 40 anos atrás, as pessoas faziam isso, e hoje as pessoas perderam essa oportunidade, que é uma oportunidade tão importante para a nossa alma, né? Os contos de fadas, os contos de mitologia, os contos folclóricos, os contos africanos, os causos, né? E os sonhos, eles são todos ferramentas de diálogo do nosso inconsciente com a nossa alma. Então, se você está sentindo algum sintoma, você que está me ouvindo em casa, se você está sentindo algum sintoma de síndrome do pânico, e a gente tem alguns sintomas que são palpitação, sudorese, falta de ar, um nível de ansiedade que parece que você vai ter um ataque cardíaco. Isso pode ser manifestação de um medo que está te acometendo de sobremaneira, mas é possível você desenhar isso, por exemplo. Senta, não é para ser um desenho artístico, ninguém aqui está dizendo que tem que ser artista, mas é uma maneira da gente materializar esses monstros internos, esses fantasmas internos, e conversar sobre a morte. Nós, ocidentais, não conversamos sobre a morte, como os orientais estão muito mais acostumados a conversar sobre a morte, a fazer festas e ritos para a morte, e nós, ocidentais, nós não fazemos isso. Então, a vida está nos convidando a falar sobre a morte. Até para poder ressignificar a vida, nós vamos precisar encarar esses fantasmas sobre a morte. Então, eu acho que tem que conversar, tem que falar sobre sonhos, tem que fazer leituras e tem que fazer alguma manifestação de arte. Eu não podia ir embora sem falar essas coisas, porque eu acho que são bem importantes para quem está em casa nos ouvindo. Sil, como é que você está aí? Péssimo, eu vou ter que filmar de frente, talvez eu não consiga, depois eu posto lá no Parque do Bexiga, acho. Será? Eu acho melhor, porque senão eu vou Tá. perder um tempo tecnológico aqui, que eu acho a gente está falando de prática de conversa, é tão mais precioso do que um vídeo, né? Que eu acho melhor a gente praticar a nossa conversa. Porque tem um lado que eu acho que essa pandemia me fez pensar, nessa escola, nessa história de então a criança não poder ir para a escola, que ela colocou todos nós muito próximos, retomando o lugar do tutor, da educação, não delegando, mas e trazendo a educação para um caminho mais próximo da existência. E eu estou achando esse movimento também muito bom, porque, sei lá, tem que ter um aprendizado nessa história toda, tem que ter uma reaproximação com a vida. Não tem sentido nenhum se a nossa resposta a isso for voltar ao shopping. Não tem sentido nenhum se a primeira coisa que é aberta num processo, né, que não foi nem minimizado, nem foi estabilizado, a primeira coisa que se abre é um lugar de consumo.
Então, realmente, eu acho que a retomada, os aprendizados que a pandemia trouxeram nesse campo do humano foi de estar na nossa mão essa transformação, estar cotidianamente, estar em não delegar, estar em fazer junto. Eu faço junto com o educador, eu faço junto, eu faço junto com a criança, e eu acho que essa pandemia também me trouxe essa clareza assim de não tem separação, não tem como você setorizar, é tudo um grande sistema. Você falou da conversa, de ler para o seu filho, conversar, tudo isso que está acontecendo, né? A gente, o ator, nós com nós mesmos, assim, como a gente teve que lidar com toda a nossa existência, com todo esse aprendizado do aqui agora pandêmico, né? Ele nos obriga a isso. E aí eu queria saber se vocês como é que vocês estão lidando assim nessa ausência? Porque eu tive uns bloqueios assim muito gigantescos de começar um movimento e parar. E eu sinto que isso na infância é muito prejudicial. Você começar um movimento com a criança e depois ele ser cortado, porque financeiramente não existiu, porque então o pessoal do futebol foi lá e já pôs grade e fechou a aula de circo. Como é que vocês estão lidando com esse corte? Como é que vocês estão se comunicando? Existe a comunicação? Como é que está sendo feito esse momento via web, encontros internáuticos, e essa aflição até de parar com esses encontros presenciais? E o que vocês veem como possibilidade nesse caminho virtual agora? Bruno, Lívia, Carol. Lívia, você quer... Porque a Lívia trabalha em escola, não trabalha na escola de Lívia? Trabalho lá. Eu tô sempre assim, porque eu tô travando muito, não sei se estão vendo que eu tô saindo e voltando. Aí agora acho que foi. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Então, aí vamos repetir a pergunta, então, porque eu não peguei. Estava mudo. Como é que está sendo para você, que é uma educadora, mestra, tutora, mãe e mulher de uma escola construtivista, onde a presença é tão real, né? A presença é tão fundamental para lidar com essa história de fazer videoaula, com esse lugar assim que a gente está tentando inventar. Cara, na verdade, gente, a pandemia isso só veio afirmar o que a gente já praticava, né? Que a aprendizagem ela se dá pelos afetos, se dá em relação. E é como a Naime falou, conteúdos são importantes e tal, mas assim, na aprendizagem de fato, assim, profunda, não. Então, o que a gente está agora é realmente focado no laço, assim, nos laços, para não se perder, para a gente ficar junto. A dificuldade maior é porque a gente não está dia a dia com a criança, então a gente é como se fosse, é sempre um encontro meio no susto e a gente vai se ganhando, se reconhecendo a cada encontro com as crianças, toda semana. Mas, na verdade, cara, de fato, assim, dentro da educação, a pandemia e essa relação virtual veio só confirmar, assim, as nossas práticas, né, e essa intenção, assim, de entender que a educação se dá na relação, se dá pela afetividade, que a arte ela é fundamental e necessária, e ela vem como também, quando a gente fala em comunicação e criar novos meios de comunicação e se reinventar dentro da comunicação, a arte ela chega assim, né? Porque a comunicação nesse momento, ela está sendo expressão, né? Eu trabalho com crianças de primeiro ano, que a necessidade delas agora é de se expressar, cara. Elas precisam mostrar o que elas têm dentro, assim, o que elas estão ali sentindo. Então, é isso. E aí vem pela arte. A gente trabalha com essas propostas. A gente tem, né, o fio condutor do projeto, que é Brasil, uma história preta e indígena, né, que conduz todos os nossos processos, né, de aprendizagem. E é isso, é trazer todos esses elementos, a gente traz muita ancestralidade, então isso gera também um movimento dentro da criança, um movimento de reconhecimento, de
sempre com afeto, sempre na relação. Então, na verdade, só afirmou, assim, tá muito difícil, óbvio, crises, né, essa coisa do, se você está sentindo, às vezes, palpitação, já senti, se você está sentindo, já senti tudo isso, já quis sair, né, já falei, não, isso aqui não dá para mim, mas que, na verdade, quando a gente está naquele momento de relação com a criança, está afirmando, só afirmando o que a gente acredita, assim, por aí. Eu queria falar também um pouquinho. Eu tenho ido uma vez por semana lá para casa, né? Para trabalhar um pouco, a gente chama de paliativo, que trabalha, enfim, em relação aos moradores de rua. E a casa está distribuindo cesta básica, né? Então o Irã fica muito lá. E aí na segunda eu vou para lá e eu vejo a galera lá, né? Na casa, porque eles estão na rua, né? Eles não. Primeiro que alguns moram na rua, né? Outros não, mas outros moram nos cortiços. Então eles estão total no rolê. Aí eu já estava conversando com o Bruno, né, sobre isso. Essa semana foi a semana que eu separei livro e material escolar, assim, que a gente não. Eles não estão, a maioria não está tendo aula, né, por conta do acesso à internet, né. Eu perguntei para eles quem estavam não com acesso. Então, poucos estão. E aí essa semana rolou, assim, eu fiz umas mochilas, assim, botei uns cadernos, uns jogos, uns livros. Falei, gente, bora, mas que foi ótimo. O Léo queria, inclusive, fazer um roteiro novo da peça. Eu falei, meu, mergulha tal. Às vezes a gente conversa por telefone, mas é uma coisa, enfim, um hiato, assim. Mas a coisa que eu fico mais preocupada para além desse mundo pós-pandêmico, que a gente não sabe como vai ser em relação a toque físico, é o lance econômico mesmo, assim. Isso é uma coisa que eu andei pensando muito, assim, como vai ser, assim, como vai cair, né? Para quem já não tem grana, eu acho que vai ser punk rock, assim. Isso é uma das coisas que eu fico mais preocupadas, nesse sentido, assim, com as mães e com as crianças, né? Assim. Então, acho que isso é a maior preocupação no momento que eu mais penso, assim, é isso. Acho que eu faço eco um pouco com essa preocupação da Cacá, que eu acho que não só o que a gente pode pensar, né, assim, isso é um desafio mesmo da gente pensar o que podem ser esse acirramento dessa desigualdade também, que já está, de novo, já está, né, que não tem nada novo, assim, né, isso tudo já está, já faz parte dessa estrutura, inclusive urbana, social que a gente está, um acirramento das desigualdades e uma coisa que a gente estava hoje mais cedo pensando numa articulação com outros grupos do bairro, até mesmo a questão de segurança alimentar dessas crianças, né, assim, que as escolas também acabam sendo fundamentais nesse ponto, pontos também de articulação importantes disso, né, de acesso a uma alimentação, de acesso às vezes numa escuta, né, também do que está sendo essa alimentação ou não em casa. Então isso também é uma questão, e eu acho que a Sil também falou mais cedo do momento do lanche, assim, do momento, desse momento importante de comunhão do lanche, e isso também me preocupa um pouco, né, essa questão de segurança alimentar com o acirramento dessas desigualdades, né, e a gente sabe que isso acaba sendo muito fundamental para o desenvolvimento dessas crianças, de todas as crianças em geral, né, de todo mundo. Mas faço eco com o que a Cacá falou, isso é uma coisa que me preocupa também e que fico pensando que com a expansão desse momento, esse debate volta à tona e pegando de novo um outro gancho do Parque do Bexiga, acho que isso também o parque também é um debate sobre segurança alimentar, né? Assim, sobre segurança alimentar nas grandes cidades. Eu acho que ele também coloca isso em jogo, né? Coloca os espaços, inclusive, não só do próprio parque, mas os espaços das escolas também. As escolas que têm terra, as escolas que têm espaços que podem ser produtivos, enfim. O que é que a gente pode pensar no campo da segurança alimentar e da autonomia das pessoas, das comunidades, das famílias, enfim.
Acho que isso todo é um caldeirão de debates que também atravessam o parque, né? A segurança alimentar não só em relação à terra que as escolas têm, Bruno, mas em relação aos contratos que o próprio governo municipal faz, porque na época do governo Haddad, nós tínhamos contrato com as famílias, né, que tinham que faziam essa parte, né, do MST. A gente tinha várias famílias do MST que serviam de merenda às escolas e que esses contratos depois foram cortados, né? Vocês lembram da história da farinata do Dória, que foi um absurdo, né? Então, a gente tem muita luta aí, né, camaradas? Temos muita luta mesmo, né? Nessa questão da educação, e eu fico pensando no que vocês estavam falando, até conversei isso com Silvia antes, da importância da taxação de grandes fortunas, que para esses caras, não sei se vocês têm acompanhado isso, mas 6 famílias só no Brasil têm a fortuna de 100 mil pessoas, sabe, o que é isso, gente? E assim, se tivesse uma lei de taxação dessas grandes fortunas, vamos pegar assim, 5% para os caras não fazem cócega, desculpa, gente. E para a população em geral, mais pauperizada, faz total diferença. Então, assim, a gente já ultrapassou até o nível de desigualdade social, mano. Nós estamos assim, numa vala, às vezes eu me sinto caindo de um penhasco, vendada, sem saber o que vai acontecer, sabe? É assim que a gente se sente, mas eu não queria também deixar essa fala meio sem esperança, afinal de contas, o meu mestre é Paulo Freire, e ele nos ensinou a pedagogia da esperança. Eu acho que também, nesses momentos de grande desespero, a possibilidade de nascer coisas novas é muito frutífera, sabe? É muito frutífero, porque já está tudo derrubado mesmo no chão, já está tudo fodido mesmo, já está tudo destruído. Então, a possibilidade da gente construir algo que é absolutamente novo, porque se você não tem também tudo destruído, fica aquela coisa, né? Você não consegue muito construir, porque fica aquela resistência, ainda temos isso daqui, mas quando está tudo destruído mesmo no chão, existe uma possibilidade muito fértil de construir coisas novas. Então, também me agarro nisso, sabe? Porque é a vida em nós. Essa oportunidade da gente pensar que sim, nós vamos construir segurança alimentar, nós vamos construir educação da floresta, a gente vai dar continuidade para esse relato maravilhoso da Carol e da materialidade geográfica, não só no Parque do Bexiga, mas em todos os espaços públicos importantes do nosso Bexiga e, quiçá, da cidade inteira. Então, eu me agarro muito a essa possibilidade de vida em nós. Eu acredito na potência dos nossos coletivos e eu acho que é possível. Você tá muda, Sil. Desse momento que você fala, quando está tudo desterrado, né? Que muitas vezes é mais fácil também você retomar do desterro, do desconstruído. E eu lembro que uma das obras que a gente trabalhou muito com as crianças, era um dos fundamentos do Bexigão, era o Horácios e Curiáceos, do Brecht, que tinha essa legião, um dos times, né, uma das legiões que tinha tudo e outra que não tinha nada, e que tinha que inventar e usar a natureza, usar a estratégia para dar a volta. E a gente sempre teve esse texto como base, assim, porque desde não, né, quando eu comecei também a entender esse movimento do parque, eu saquei que era isso. Ou a gente ia se dividir numa galera muito pequena, com muita grana, e outra galera que se reapropria da terra, que planta, que começa a tomar conta de novo, a fazer seu pão no forno, a cozinhar, a ensinar, que retoma as coisas mais ancestrais como forma de luta, porque acaba sendo a nossa moeda, porque o meio do caminho é inexistente. O meio do caminho não existe. A classe média é uma ilusão. Quem acha, essa classe média que acha, acorda, não existe mais.
está dividida entre essa galera muito afortunada, que, assim, ilicitamente, óbvio, e essa galera que, assim, está ficando dizimada e que a gente tem que se apropriar de tudo que é mais natural para dar ovo. Porque essa galera não sabe fritar um ovo, não sabe, eles não consegue viver sem estrutura hierárquica, estrutura escravista. Então, sinto também que uma das retomadas da luta é essa luta humana de saber fazer tudo, ensinar as crianças a ler, a cozinhar, a plantar, a brincar, ensinar essa retomada, a ter a sua frente de casa como território e o lado, isso, né, dividir e brincar com as coisas que com a terra. Enfim, eu sinto muito que é o tempo disso, por isso que eu acho que a construção coletiva do Parque do Bexiga é tão fundamental, para essa possibilidade de troca de, não é nem de moeda por minério, sabe? Voltar. Fico putaça, porque uma das... O Ian adora videogame, eu acho que ele tem que ser um bárbaro tecnizado, mas aí no videogame já vem assim, eu preciso de tanto para comprar não sei o que. Eu falo, não vai comprar nada, o que você vai comprar? Troca, sei lá, faz um negócio, faz um escambo, fico nessa batalha, porque é muito rápido que esses valores torcidos são incutidos numa criança, né? E eu sinto que nós temos a possibilidade, de pé no chão, de fazer um caminho mais ser, né? Uma luta do ser, do existir, do estar presente, de ocupar o território. Eu acho que a gente está no caminho, por mais que estão tentando nos brecar, mas eles não vão conseguir, porque a nossa luta é do afeto, e essa luta não tem desânimo, né? Ela tem baixas sertanejas, mas ela não tem, ela é a nossa luta vital. Então, eu sei que Naime está querendo ir. Quero agradecer demais esse começo de conversa. Eu sinto que as lives do Parque do Bexiga são uma formação de rede imensa para que a gente consiga abraçar, como a gente abraçou o parque, abraçar a cidade, né? A quantidade de gente que está se somando assim, para entender que não é uma luta territorialista no pior sentido de disputa de Silvio Santos e Zé, mas é uma disputa de humanidade que transcende o Zé, que transcende nós todos, para o filho do filho do filho do filho, para a terra que a gente nem sabe que vai nascer. Então, acho que essa é só o comecinho de um elo. Vocês já estão intrincados nessa rede, né? Raízes. É só uma das. Eu acho que a gente levanta, cada vez que eu vejo uma live, ela levanta um monte de outras discussões e que eu acho que as lives vão ganhando, assim. Então, quero convidar vocês para estarem conosco em todas que vocês puderem, estarmos juntos cada vez mais próximos nessa batalha pela vida, né? Que não é pelo parque, é pela vida. Os vivos estão lutando pela vida. É isso que a gente está fazendo. Quero agradecer imensamente. Eu fico vendo uma telinha pequena, odeio, queria abraçar, eu sou do tipo que quebraria protocolo muito rapidamente, assim. Eu fico vendo todo mundo pequenininho, parceria imensa, um amor imenso pela luta, pela nossa luta e pela nossa afinidade nessa luta, por nós termos nos encontrado nesse tema infância, maternidade e território, que é essa luta da terra. Eu vou postar esse vídeo porque ele é lindo, do Bexigão, e ele é para a gente, para nós, para quem vem depois de nós, para nos inspirar, para continuar achando os caminhos minúsculos assim de transformação da vida, que acho que é a nossa missão desse lugar da infância, levar o planeta adiante no melhor dele. Então, obrigada, Naime. Ih, o teto caiu. Naime. Bruno, quer se despedir? Chegou a nossa hora? Como é que vocês estão, além de Naime? Acho que chegou uma hora, né? Não sei. Acho que a gente pode, de repente, até. Acho que esse foi um debate super interessante. Não sei se vocês têm. A gente pode até continuar em outro momento, de repente. Acho que pode ser muito legal. Uhum. Mas não sei, acho que fica aberto, assim. Acho que a gente já estamos Vamos batendo que 1h40 já de uma conversa que vai. É isso, não sei como tá todo Queria mundo aí. agradecer, muito obrigada, Silvia.
Me toca muito quando você fala dos nossos filhos, porque você sabe que eu concebi praticamente meu filho dentro do Teatro Oficina. Essa é uma história que todo mundo sabe, né? Que o meu filho tem o nome do Abá por conta do movimento antropofágico, né? Do Abapuru, do Abaeté. Então, ele é o Abá, né? E tem toda essa história dele, minha e do Nuno com o Teatro Oficina, então eu fico sempre muito emocionada de estar nesse movimento. É uterino para mim, é ancestral, é uterino e é futuro. É tudo junto e misturado, e muito obrigado. Amei conhecer a Lívia, as duas Lívias lindas, a Carol com essa história, e Bruno, que delícia. Quero ir lá na Casa 1 quando acabar essa pandemia, quero abraçar vocês, quero estar junto, quero conhecer o trabalho. Obrigado, viu? Obrigado, Silvia, por me apresentar para essa gente tão valiosa. Obrigada. Eu que agradeço. Até já! Ai, Então, fomos, né? fomos. Fomos. Vai saindo aos pouquinhos para não doer no Isso. coração. Exato. Queria super agradecer todo mundo. Acho que é uma conversa que é isso, é uma conversa em contínuo, assim, continuada. Acho que tem uma coisa que é importante, assim, desse processo, desse pensamento, é que não para, né? Assim, a gente tem que continuar o tempo inteiro, né? Acho que fico muito feliz de ver também outras pessoas com outras referências também, num debate também de disputas. Queria agradecer, Cacá, pelo choro alcançado de hoje. E Lívia também pelo choro partilhado de hoje, pelas lembranças do dia. E muito obrigado, Silvia, e vem Parque, assim, acho que é isso. Vem esse, venham outros, e que a gente continue essa conversa, assim, por todos os herês que aqui estão, que aqui virão, que já passaram. E é isso. Um beijo, gente, para todo mundo. Um beijo, Bruno. Beijo. Eu queria agradecer a Silvia, né, cara? Que maravilhosa! Bastãozeira, que delícia! Demais, Nossa, muito bom. Muito bom estar pertinho de você e do parque. Saudades. Você sabe que a Carol é uma das atrizes do Teatro Oficina que eu acho mais assim doidas de geração, de concentração, e que eu, analógica, consigo me identificar, porque ela é de uma viagem, de um poder lúdico que só as crianças têm, assim, sabe? É muito maravilhoso como ela mergulha nas coisas, por isso eu entendo muito quando ela vai trabalhar com as crianças, porque é uma garra, assim, um jogo, uma concentração, uma viagem muito especial, assim. Eu fiquei lembrando também, antes de fazer a live, daquele filme do Wim Wenders, que ele fala muito da criança, de quando todo mundo é criança, e esses anjos que falam da infância, e das pessoas que não abandonam a sua infância, no bom sentido de não perder o mais puro, né, da relação humana, assim. Eu sinto você muito nessa vibe, então eu é que te agradeço, meu amor. Que delícia! Ai, que saudade de atuar, né? Ai, meu Deus, que delícia! Te amo, garota. Amo, muito bom, muito bom, muito bom. Obrigada, Lívias, totais. Obrigada. Adorei, obrigada. Lívia, obrigada. Também sou Adorei. analógica, então fico muito tímida com esse formato, acho sempre muito travado, enfim. Mas obrigado, é ótimo poder conversar e poder fazer circular as ideias, né? Muito bom. Obrigadão. Valeu, eu que agradeço. Lívia! Ai, Sil! Ai, eu adorei, cara. Eu adoro falar de infância, assim. Adoro falar de infância, cidade. Quando colocam a infância como luta, eu adoro ouvir. Adorei ouvir todo mundo. Muito bom. E fiquei encantada com o trabalho de vocês. Quero ir lá, certeza, na Casa 1. Quero ver mais. E interessante que eu tava, né? Falaram, Casa 1, falei, vou olhar e tal. E tinha uns amigos meus que estavam fazendo as cestas básicas, né? Que vocês estão entregando, e são amigos, pessoas muito próximas, até a irmã do meu ex-marido que está fazendo.
E foi interessante toda essa conexão, assim. E adorei ouvir vocês. Foi muito incrível. A sua história, o que você leu, vai reverberar em mim aqui um tempão. Foi muito bom. Então, valeu, gente, adorei. Beijo. Tem coisas, o Oficina, ele está numa luta de resistência, né? Finalizando, assim, ontem até uma equipe do Teatro Oficina que peita os tabus foi fazer mudança. A especulação imobiliária chegou em todos os lugares, chegou na casa de produção também, então a gente pegou todo o nosso acervo de um lugar e levou todo para o Teatro Oficina. E eu acho que as lives também têm essa necessidade urgente de não calar uma luta que é de transformação da vida, uma luta da vida que o Teatro Oficina produz há muito tempo. Então, tem uma coisa que precisa ser dita, que é esse tipo de lugar de resistência que batalha pelo universo, né? Pelo máximo de biomas humanos, o máximo de gente, o máximo de diversidade, ele tem que ser cultivado com muito carinho, como a infância, eu acho. Né? A Oficina é um lugar assim que produz essa capacidade de juntar tudo. Camila fala, né? Dionísios recebe todo mundo, o teatro recebe todo mundo, e a Oficina sempre trabalhou com isso. E ele está num momento bem difícil e complicado de existência, de apagamento como a infância, como tudo, né? Que a gente está falando, de uma aglomeração como humano. E aí no site da Oficina tem todas as possibilidades de financiamento de estrutura física para manter esse TIASO e manter esse espaço, que eu acho que quem quiser ir lá e colaborar é fundamental, porque a gente está falando também de mecanismos para destruir esse tipo de trabalho que é pelo humano. Então, acho que é fundamental que as pessoas entrem, que essa verba, que essa taxação de superverba exista e que as pessoas comecem a investir no que é importante. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Super. Não, é isso mesmo, Silvia, total. Então, tá lá, assim, você pode beneficiar a companhia diretamente, você pode comprar ingresso solidário, você pode investir nas obras da companhia, você pode entrar no podcast. Tem muitos, a gente está tendo que se reinventar para conseguir existir, para que esse trabalho, porque isso não é simplesmente uma maneira, não é uma questão salarial, é uma questão humana que está produzindo, né? Então, acho que são muitos artistas envolvidos também, né? Uma companhia muito grande, um imenso. Um TIASO imenso que precisa ser cuidado como infância. Então, amores, muito obrigada pela presença. Obrigada. Queria mandar um beijo para os meus pequenos que estão aqui. Escondidinhos, vendo o desenho. Agradecer também a eles pela paciência. Sempre. E ao meu companheiro também, que está ajudando para que essa live corresse aparentemente tudo bem. Um beijo. Fui! Vou fazer o Live Studio. Beijos, beijo da gente. Tchau, gente. Valeu. Quem saiu? Tchau. Ficou eu e